E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vocês estão bom? Hoje eu tô aqui novamente no nosso amigo Adriano Pareschi, no Criatório Pareschi. Hoje a gente vai entrar nesse celeiro americano aqui que eu mostrei pra vocês, ó, no último vídeo, aonde tem as máquinas, o ouro, tá tudo aqui dentro. O Adriano tá lá me esperando já porque aqui é onde o show acontece, onde a genética toma forma. Lembrando, a gente não está em época de produção, então a gente está sendo formado baia ainda, tá tudo tá acontecendo ainda. Algumas aves na muda, né? Algumas aves na muda ainda, mas a gente já pode mostrar para vocês e vocês vão ter noção do que o criatório parece que produz e tem potencial para produzir. Algumas aves já estavam no piquete por fora, né? Olha só o padrão dessas galinhas. Gente, estranho de outro mundo, senhor. Tudo nesse padrão, Adriano. Desse lado aqui. Tudo nesse padrão. A gente mostrou as frangas no outro vídeo, os frangos. E agora a gente tá nas bases de reprodução do Adriano. Adriano, mostra pra mim como que funciona esse sistema seu aqui, porque tudo muito bem dividido, tudo bem É o estruturado. sistema, Thales. Eu vou formar a baia, né? Com galo, né? Ele Sim. fica solto aqui com as galinhas. E na parte da manhã a gente faz a mira nas galinhas, né? Aquelas que tiver pra botar, a gente separa, tem esses 3, 4 compartimentos aqui, ó. Que tem até um pastinho atrás. A gente vai ser individual, né? Porque aí você põe a galinha que já tá com ovo, ela bota, você fecha aqui, né? Aí durante o meio-dia, 1 hora, vem a pessoa e recolhe o ovo e solta a galinha de novo pra A ficar baia com galo. individual, então você vai fazer as baias aqui individuais. É tudo saber bem Bota uma galinha definido aqui. quem é pai e quem é mãe. Aqui ela tem aqui acesso à água, tem um bebedouro, Isso. tem um comedouro. Aqui ela tem acesso pro piquete externo Aham, e tem o ninho dela, então. isso. Aqui tem um ninho aqui, ué. Mas vai. Por enquanto não vai voltar com o galo tá enxugando a muda ainda. Mas já tá treinada. Aqui é a baia dela. Ninguém tira esse lugar aqui dela mais. E o que a gente tem? Aqui então você sempre vai trabalhar com 4 galinhas e um galo, no máximo. Não, eu posso trabalhar até com mais, tá? Eu posso trabalhar até com 8, sendo os ovos diferentes. Ah, ovo azul, ovo amarelo. Isso, Porque você sempre consegue bota um distinguir. ovo azul e uma junta que você sabe. Você consegue diferenciar essa Isso. parte. Quantas? Ó, aqui fora a gente tem a... Essa aqui tudo você vai trabalhar esse ano. Todas as galinhas aqui. 20 e poucas matrizes para trabalhar esse ano. 20 e poucas matrizes. 22. Mas só nesse padrão de qualidade. Só nesse padrão. Tem um do lado de cá também, olha lá, ó. Gente, Aqui tem genética Delso Arruda, Rony, lá do Piauí, Houston. então só criador de Goiás. elite aí, consagrado. Aquela ali cinza ali, Thales, é uma índio gigante ainda, não é raçuda, é índio gigante. Qual que você fala? Essa aí cinza aqui, ó, barbeluda aqui, ó. Isso aqui é essa aqui é a gigante? Gisele, ela... Peraí, olha aqui, essa aqui é gigante. Gisele, é índio gigante. Essa é filha do Loucurinha ainda. É uma das últimas que existe ainda. Mas isso é produção sua. Não, isso aqui eu adquiri do Relíquia. Você adquiriu do Porque eu Relíquia. adquiri a criação do Relíquia toda, Ah, do Maxwell. do Maxwell Sequim. Entendi. Aí, isso Cara, aqui... Gente, olha só. Deixa eu recapitular. As baias ali são individuais para melhor controle de pai e mãe. Aqui cada galinha vai ter acesso a um piquete como esse, né? Como falamos, não estamos em temporada ainda, vai ser formada as baias ainda. Então elas têm acesso a esse piquete, onde ela pode pastar, pode fazer tudo. E a seleção dos ovos é 100% garantida de qual ave está produzindo melhor. E aquilo ali é o padrão das galinhas que tá produzindo, vai produzir esse ano. Adriano, fala pra você de verdade. Eu tô surpreendido. Tem Eu tô outra de baia cara. aqui do lado aqui. Essa aqui tem outra aqui, baia aqui, ali, ó. Eu tô de cara com isso aqui. Eu quero ver agora. Você também tem polaco aqui. Eu vi umas polacas aqui do lado. Tem, polaco aqui do lado também. O Adriano hoje, Adriano, você tá focado no índio gigante e no polaco gigante. Isso. Esse é seu foco hoje. Não tem discriminação nenhuma. Raçudo, índio gigante. Pra mim tudo é ave. Não é tudo a mesma coisa, não? Tem umas pessoas que falam que não, mas eu foco em tudo. Eu crio Eu um acho índio tudo gigante. magnífico igual. Eu também. Eu tendo característica boa, apresentável, que você dá pra ver o barbela, crista, bico, pra mim eu crio e... A estrutura aqui é bem fresca, gente. Lá tá fazendo um sol legal, mas aqui, olha só. A estrutura aqui é muito boa. Aqui temos já umas outras índios gigantes. É raçudo ou índio gigante aqui? A Raçudo. maioria tem metade. Meia, Gigante, raçudo e índio gigante. Metade índio gigante e raçudo.
Tem uma genética do Delso Arruda aí também. E tem umas polacas aqui, ó. Vou chegar elas no canto aqui pra gente polacas conseguir mostrar pra vocês. relíquia. Olha aí, ó. Chega pro cantinho pra nós mostrar vocês, filho. Tem genética Cláudio Tabira aí também, ó. Ah, tá, ué. Cabeçuda, essa raçudona cabeçuda aqui, ó. Cláudio Genética Tabira. do Cláudio. Olha o padrão das galinhas. Adriano, galo polaco, você vai estar trabalhando em cima das galinhas ou você vai trabalhar ainda um gigante em cima das polacas? Meus dois polacos que eu ia trabalhar esse ano, eles sentiram, adoeceram aí. Pegaram uma ronqueira e eu tô tratando deles. Eles estão descansando. Então estão descansando, que eu não... Mas eu vou trabalhar as polacas com o meu reprodutor, com a carota aqui, ó. Cacaroto. Ele, Nome aí. Daquelas polacas cabeçudas que você viu no vídeo anterior, é filho desse índio gigante aqui, ó. Dele com a... Então, perfeitinha. com a perfeitinha. A galinha... E, gente, eu ouço tanto nós da galinha dos grupos. Perfeitinha. Os criadores falando, assim, cara, esse foi, eu acho que foi o melhor, um dos melhores cruzamentos que você fez na sua vida. O melhor cruzamento que eu fiz. Foi o primeiro e já deu certo. Cara, então isso aí só tende a dar certo, assim, mais certo ainda. Pode entrar aqui ou ele é brabo? Não. As baias aqui, ó, tudo com serragem, ó, sempre mantendo sempre a higiene da ave, ó. E esse aqui, ó, cacaroto, ó. Não é um dos grandes, mas já tem filho aí de 1,16. Tem filho polaco que vai chegar a 1,18, tranquilo. O que importa é o que sai dele. Sai dele. Ele tem uma genética, ele passa uma genética absurda para as aves aí. Então isso é o importante pra gente, ó. Né, Cacaroto? Cacaroto é um frango galo bem novo, né? O segundo ano dele. Segundo ano de produção. Segundo ano. Se consagrou e vai continuar aí. Se Deus quiser, por muito mais tempo. Então você consegue aqui ter uma divisão aqui de 2 baias pro lado de cima para fazer cruzamento individual. Isso. E 2 baias pro lado de baixo. Então você consegue produzir bastante coisa esse ano. Muita coisa, tá? Só aqui você vai tirar... Se com uma, duas você já consegue produzir muito, né? Essa é a Imagine vantagem de 20, trabalhar bicho bom. né? Essa é a vantagem. E o lado E de esse cá? aqui é o terremoto. Terremoto. Esse é o nosso raçudão, filho do Avalanche. Lá do Paulo. Olha a estrutura do animal, gente. A abertura de perna. Como que o animal se porta. Isso aqui é um... Tudo faz monta natural, Adriano? Tá, esse o ano passado, ele é meio termo. Ele não consegue fazer totalmente não, mas alguma coisa ele conseguiu. Mas eu vou usar mais ele, vou fazer inseminação dele com essas galinhas aqui, porque tem muita galinha. Então para aproveitar você vai fazer inseminação para ter mais êxito. Ótimo. Cara, eu vou falar pra você tá de parabéns. Parabéns, o que você produziu, o que você chegou, quantos anos criando em gigante? Criando em gigante, produzindo. Terceiro ano, quarto ano, acho que eu tô no Indigante. E já tá tendo resultados como esse. É, terceiro ano. Logicamente, agora eu quero saber só uma coisinha aqui, porque o pessoal fica na dúvida. O que mudou? Me fala pra mim, quando você começou assim, vou criar em gigante, esses trem grandão, essas galinhas grandes, pra hoje, Adriano parece, Criatório parece. Mudou muita coisa. Sucesso na criação e produzindo muita coisa boa. Na sua cabeça, o que mudou? Qual foi o momento que você startou e falou assim, é aqui que eu tenho que fazer, porque aqui vai dar certo? Foi na compra de um galo? Foi na mudança da estrutura? Não, foi as duas coisas. O segmento foi as duas coisas ao mesmo tempo. Eu visualizava, participava de alguns grupos, visualizava muitas aves fora daqui do estado, né? E sempre, assim, admirei muito a criação do Delso Arruda. Entendi. A genética dele lá. Então eu falei assim, pra mim o modelo de ave que eu quero ter pro meu criatório é daquele tipo. Sempre daquele tipo. E comecei a trabalhar, pegando genéticas de fora, para poder somar e conseguir obter os meus objetivos, que é ter essas aves, né? E graças a Deus estou começando. E no polaco foi mais lento. Eu adquiri uma galinha e por essa botei com o cacarota. Graças a Deus a primeira cruza que nós fizemos aqui deu bastante certo. E eu gostei, comecei a gostar também. Aí já entrou o raçudo, né? Entrou os raçudos que eu adquiri esse galo do Paulo César, né? E tamo aí, vamos ver agora que daqui pra frente agora vai ser uma nova etapa já do Criatório Pareschi.
Aí interessante. Então tá tendo resultado, Tem, graças tá a gerando Deus. valor, tá gerando. Dá pra viver E a disso aqui? estrutura eu acho que você tem que ter, não adianta. Se você quiser ter o segmento de o raçudo com o polaco e o índio gigante tradicional, você tem que tocar o barco e fazer uma estrutura melhor para poder Não, isso é as importantíssimo. aves ficar... Vou mostrar aqui fora, pessoal, porque olha só, essa é a baia só da reprodução, gente. A gente mostrou no outro vídeo pra vocês todo o resto do criatório, o restante do criatório. Isso aqui Isso foi é muito tudo. material de aproveitamento, tá, Thales? Isso é interessante. O pessoal fala assim, é muito dinheiro. Não, isso aqui é zelo e cuidado. Isso aqui é janela antiga. Isso. Tá, isso aqui é Muito pinos? Pinos. Pinos, ó. Pintou, Deixou muito mais bonito. E o trem como que ficou? entendeu? É muito material de aproveitamento de obras, até mesmo de serrarias. Pallet. O pallet era um material que se jogava fora. Hoje em dia estão se cobrando agora por... Sim. Chegaram um valor nele, estão se cobrando, mas mesmo assim é um custo baixo. Comparado a você comprar madeira, Isso. fica muito diferente. E olha toda a estrutura do criatório, parece. Ali é a baia de recria já acho que é a divisão das fêmeas, né? Ali a gente já divide as fêmeas, que vão ser matrizes. Lá embaixo a gente tem toda a recria das aves, desde pintinho até chegar a frangotinhos. Então é muito grande, a estrutura é bem grande, mas muito bem pensada. Isso aqui você mudou, que eu conheço o Adriano, gente, há muito tempo. Então, de uns 2 anos pra cá, que isso aqui foi sendo construído, mudado pra chegar no patamar que chegou E hoje. eu penso, Thales, assim, eu não queria fazer aquela coisa muito... assim, um galinheiro, eu queria manter galinheiro, aquele galinheiro de roça. Sim, sim. Não é fazer a estrutura de alvenaria, tudo bonitinho, porque eu considero assim, galinheiro é galinheiro. Correto. Então uma coisa assim, que não fique tão feio, mas que Não, dê aquele feio, aspecto ficou de bem. galinheiro mesmo. Galinheiro Olha que o cara tinha na casa dos pais dele lá na roça, entendeu? Olha o padrão que ficou isso aqui. Galinheiro. A primeira vez que eu cheguei aqui, eu achei que eu tava nos Estados Unidos aí. Ficou muito bonito. Não, porque a pintura ficou igual, a estrutura ficou igual. Mas foi essa a ideia. Minha filha que me falou, pai, pinta de vermelho, fica aquele celeiro americano. Eu Ficou fui, muito, moleque. Vamos ficou botar muito então. bom. Adriano, muito obrigado Falou, amigo. pela visita. Toma à disposição Vamos toda comer. vez que precisar. Eu acho que toda vez que eu venho aqui eu sou muito bem recebido. Toda vez que eu chego aqui tem um trem diferente, tem um animal diferente, um ensinamento diferente que eu levo pra casa. Então eu aprendo muito com você. Então isso é importante, que a gente sempre tá aprendendo um com o outro, tá sempre evoluindo. E o Indigante traz isso, faz amizades que a gente não imaginava isso que a aí. gente alcançaria.